Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio e no nosso site. Procure aí o Século Diário na sua plataforma favorita, curta, comente, compartilhe e apoie a nossa imprensa independente. Eu sou o Vitor Taveira, jornalista do Século Diário. Estou aqui hoje com a companhia de Duda Vicente, estudante de Geografia da UFES, que está participando das manifestações que ocorreram essa semana na universidade e vão ser justamente o assunto da semana. Olá, Duda. Foi uma semana bem corrida por aí, né? Na UFES, bem ativa, né? Uma semana de luta, bem agitada mesmo. É sobre isso que a gente vai falar, né? Como assunto da semana. E vamos ter também algumas dicas aqui culturais. E antes disso, vamos para o giro de notícias. Bom, noticiário político aí do Século Diário, a gente tem uma reportagem falando que 4 dos 10 deputados federais capixabas votaram contra o marco temporal, que foi um tema também muito importante essa semana, que reflete sobre os direitos dos povos indígenas. E então foi a minoria, na verdade, né, dos 10 deputados federais votaram não apenas o Gilson Daniel do Podemos, Helder Salomão do PT, Jaque Rocha do PT e o Paulo Foleto do PSB. E teve também uma manifestação dos indígenas do Espírito Santo, os indígenas do Piniquim-Guarani, que se somaram aos protestos nacionais e na manhã de terça-feira paralisaram as principais estradas que cortam o território do Piniquim-Guarani em Aracruz. Então esse tema segue aí tramitando, vai agora para o Senado, vai também ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e vai continuar certamente no noticiário, um tema de grande relevância, né? Então, o movimento indígena é contrário a essa tese do marco temporal, assim como muitos movimentos sociais, que poderia representar um retrocesso nesses territórios. Voltando aqui para a nossa política estadual, a ação para apurar a conduta de Polese permanece sem definição na Assembleia. A juventude do PSB, que fez uma representação, está quase 10 dias na presidência e agora está 5 na Procuradoria. O processo está caminhando lento, né, contra o deputado do PL que foi pego numa blitz e se negou a fazer o teste do bafômetro. Trazendo para a Vitória, a Câmara barrou o Pasolini e devolveu o veto salarial do aumento salarial dos vereadores. O presidente da Câmara, Leandro Piquet, disse ser contra o aumento, mas que não tem compromisso algum com a ilegalidade. Então, o Pasolini vetou esse aumento de quase 100%, a Câmara derrubou e agora, né, esse veto do Pasolini agora vai para a sanção do prefeito, então esse vai ser, né, vai adiante esse aumento. Na Câmara de Vila Velha, o tema é que a Câmara poderá ter 21 vereadores a partir de 2025. Vitória também recentemente, né, aumentou o número de vereadores dentro da margem legal. Então o projeto tem a assinatura de todos os atuais 17 vereadores e justifica a necessidade de um aumento desse número no município, deve ser aprovado com facilidade. Vamos continuar acompanhando. Falando de Cariacica, a notícia é que a Célia Tavares já é apontada como pré-candidata do PT no município. Ela é uma ex-secretária na gestão do Helder Salomão, quando prefeito, e ela concorreu nas últimas eleições contra o Euclério Sampaio, que foi eleito. A Célia ficou em segundo lugar com 41,3% dos votos. No nosso noticiário, falando dos movimentos sociais, temos as seguintes notícias. O Comitê pela Revogação do Novo Ensino Médio foi lançado no Espírito Santo, uma iniciativa que busca fortalecer a campanha nacional e inserir as entidades da sociedade civil capixaba nesse debate também muito importante que já abordamos aqui, né, no Século Diário e nos nossos canais. Também temos a seguinte notícia: estamos vivendo a mesma realidade que Paulo Vinha viveu há 30 anos. A notícia fala que as ONGs prestam solidariedade a uma ambientalista ameaçada em Ponta da Fruta, em Vila Velha, e pedem a criação de uma unidade de conservação para as lagoas desse bairro que fica lá em Vila Velha. Outra notícia é que a audiência sobre ocupação no centro de Vitória foi remarcada para o final de junho. O Ministério Público afirmou que não foi notificado para a audiência que deveria ter sido realizada nessa terça-feira dessa semana. Então, essa está adiada sobre as famílias que estão ali em ocupação no centro de Vitória. Outra notícia é que os policiais penais do estado voltaram a cobrar a regulamentação da carreira. A categoria tem se manifestado, né, várias vezes e reivindica um plano de cargos e salários
e a realização de concurso público, então uma luta aí dos policiais penais. Outra notícia é que Viana, o município de Viana, larga na frente e marca a Conferência Municipal de Cultura, está na coluna Culturarte, falando um pouco dessa movimentação, né, que faz parte do calendário nacional das conferências de cultura. No YouTube do Século Diário, também nas plataformas de áudio, temos a notícia de um livro que aborda a relação do empresariado capixaba com a ditadura militar. É uma entrevista feita com a historiadora Carolina Júlia, que acabou de lançar esse livro, que analisa a memória positiva sobre o período militar construído pela FINDES, pela Federação das Indústrias do Espírito Santo. Essa entrevista está no ar no YouTube e nas plataformas de áudio do Século. Temos também uma entrevista com o cientista social e professor da UFES, o Weber de Oliveira, que comenta a trajetória e os principais desafios do PT no Espírito Santo. Então esse é um breve passeio aí pelas notícias dessa semana intensa aqui no estado e aqui no Brasil. E vamos passar então logo para o assunto da semana. Bom, o assunto da semana que mais figurou aí no nosso noticiário do Século Diário foi justamente as manifestações que ocorreram na UFES. São várias notícias, né, que a Helene Dalgoba acompanhou. Estudantes ocupam a reitoria da UFES após fechamento do restaurante universitário. Essa foi a primeira, né? A segunda diz: portões fechados são resposta à decisão arbitrária da UFES. Depois vem a ocupação na UFES. Estudantes debatem pauta de reivindicação com a reitoria. Na seguinte, as atividades acadêmicas na UFES retornam nesta quinta, com o RU reaberto. E a seguinte, né, a recém-publicada na quinta-feira, estudantes da UFES decidem desocupar a reitoria. A universidade não garantiu, no entanto, que não abrirá processo contra os participantes dos protestos. Muitas questões aí, né? Um pouco do desenrolar disso no nosso noticiário, mas a gente convidou aqui também Duda Vicente, que é estudante de geografia, está participando dessas manifestações aí ativamente, para contar um pouco, né, a partir do ponto de vista de quem está lá, né, dentro da universidade. Queria saber primeiro, Duda, como é que começou, né, essa mobilização estudantil aí na UFES. Uhum. Primeiramente, vale ressaltar que a luta aqui dos estudantes da UFES referente ao restaurante universitário é muito antiga. São gerações e gerações de estudantes que reivindicam e lutam qualidades na alimentação fornecida pelo RU. Mas, dessa vez, o motivo foi a punição do reitor referente a uma manifestação pacífica que aconteceu na segunda-feira no RU, onde os estudantes roletaram, né, para se alimentar. E aí, a partir desse ato nosso, dessa manifestação, o reitor decidiu suspender a refeição da noite daquele dia, na segunda-feira, e do outro dia o almoço e a janta. Então, os motivos foram esses. Aí, a partir disso, na segunda-feira mesmo, a gente organizou um ato pacífico na frente da reitoria. Só que esse ato ele teve uma adesão muito grande, e aí as pessoas chegaram e a gente ocupou a reitoria como resultado, né, de tudo isso. E começou por esses motivos, né, por essa punição das pessoas que precisam roletar com processos administrativos, né? A manifestação também era para isso, porque a gente tem sofrido ameaças de receber processos administrativos por roletar o RU. E aí a reitoria nos puniu desse jeito, né? Tirando as refeições, o que não é ideal, porque muita gente precisa do RU para poder permanecer na universidade. E os motivos são esses. Foi com uma medida extrema, né, da reitoria, que foi respondida com outra, Autoritária, assim. sem um diálogo prévio. E o reitor Paulo Vargas, né, só para relembrar, ele foi eleito, né, na pandemia, dentro de uma composição, né, na UFES, justamente para dar uma barrada ali na extrema-direita, né? E a Etel Maciel, que era vice-reitora, era a candidata de situação. Foi formada 3 candidatos da situação para bloquear, né, essa lista tríplice, a entrada dessa oposição à direita, né? Então, a Etel foi a mais votada, tanto no Conselho Universitário quanto na consulta, né?
Porém, ela não foi indicada, né? Na época era o presidente Bolsonaro ainda, e o Paulo foi colocado nessa posição e Sim. tem recebido críticas, inclusive da própria ETEL, né? Então eu queria saber como é que está esse clima, né? Porque houve uma tensão muito grande entre os estudantes e a reitoria. Se isso é algo desse momento, se isso já vem acontecendo, ou se é, na Sim. verdade, um estupim de um processo também. Importante falar disso, porque na segunda-feira, depois que a gente recebeu aquela nota, né, da UFES, nós ficamos envolvidos de emoções e muito nervosos, assim, mas acredito que o que causou essa tensão que está aqui na UFES, está na universidade a todo momento, há muito tempo, que é o sintoma da fome, né? Porque pular a roleta é um sintoma de fome na universidade. Então, na segunda-feira, nós estávamos com fome, nervosos, exaltados e querendo reivindicar. Então, o clima aqui está muito assim, está muito pesado, porque a gente não consegue entender como a universidade não se aproxima do perfil que ela tem hoje aqui, né, posto, que não é o mesmo de anos atrás. Há algumas décadas atrás, pode ser que os estudantes não precisavam de tantos auxílios, né? Por quê? Quais eram os estudantes que acessavam a universidade? Só que hoje, em 2023, pessoas pobres estão aqui, pessoas negras, transexuais. Quando a gente está nesse processo da graduação, a gente costuma andar sozinho, e aí a bolsa, que também não é tão boa, entre outras questões. Mas eu acho que o que causa essa tensão toda são exatamente os sintomas da fome. Mas, com esse processo todo de negociação com a reitoria, a gente começou a estabelecer uma disposição em acordar, né, e falar sobre isso, sobre o enfrentamento à insegurança alimentar aqui na universidade. Porque roletar é porque as pessoas não conseguem passar no edital, né, de assistência estudantil, porque tem como margem mínima 1,5 salário, e aí as pessoas que ultrapassam esse limite por pouco, né, por pouco não conseguem o auxílio e aí precisam pular, mas a reitoria se compromete em aumentar essa margem para 2 salários, e aí isso é uma forma de acabar com o roletaço, né, com esse ato, que não é bom, né, para a universidade. O ideal seria se a alimentação fosse gratuita para todos nós, né, porque é um constrangimento muito grande você precisar pular a roleta. É muito difícil fazer isso. Né? E com aquela nota que saiu na segunda-feira, as pessoas interpretaram que a gente é rebelde, que a gente é imaturo e não sabe lidar com as coisas, não enfrenta a vida como ela tem que ser, mas é só uma questão mesmo de falta de cuidado com esse novo perfil que a universidade tem, né? É claro, porque a radicalização de processos de lutas, né, a grande imprensa empresarial, ela costuma colocar isso como se fosse um capricho, né, como se fosse estão fazendo Privilégio. baderna, estão fazendo porque quer, e sem tentar entender as causas, que é o que você está falando, né, porque às vezes não é o estupim de um processo que já está, uma panela que já está ali, né, na pressão e que em um dado momento estoura. Então essa ação da reitoria gerou essa resposta. Eu estou vendo aqui que entre as reivindicações atendidas, tá, como você falou, ampliação da margem de gratuidade para 2 salários mínimos, a inclusão da janta no RU de Maruípe, RU Restaurante Universitário, né, só para quem não está acostumado com esse linguajar, né? Melhorias na acessibilidade e integração do nome social no RU. Então, eu queria que você comentasse um Sim, pouco como é que, né, como é que foi, o que que isso representa e se tem outras demandas que ainda não foram atendidas. sim. Sobre as jantas de Maruípe, para mim representa uma quebra de uma estrutura muito grande aqui na UFES, porque existe uma diferença muito grande dos alunos do campo de Goiabeiras e os alunos do campo de Maruípe, à medida em que o campo de Maruípe é da área da saúde, né? E durante muito tempo esses cursos foram negados, né? Não é todo mundo que consegue tirar nota para passar em medicina, por exemplo, enfermagem, odonto, esses outros cursos. E aí não ter a janta é uma questão simbólica. Por quê? Quais os cursos que tem em Goiabeiras que Uhum. precisam da janta? São os cursos de licenciatura, de pedagogia. Uhum.
Então, implementar a Janta em Maruípe é mostrar que os estudantes pobres estão na universidade, que os estudantes que precisam de alimentação, que vêm do interior para cá e não estão com a família, vão ter o acesso a isso. Então, para mim, é muito importante, é romper uma estrutura muito grande, implementar a Janta em Maruípe, e aí a reitoria se colocou à disposição em criar, né, os mecanismos necessários para isso, e conta também com a nossa ajuda, né, de como fazer esse processo ser bom para a gente enquanto estudante. Uhum. E aí o segundo ponto é sobre a Janta de Maruípe. Tem a questão da acessibilidade, melhoria de acessibilidade e da integração do nome Isso. social no RU. Então, sobre a acessibilidade, o RU ele tem muitos problemas estruturais, né? Ele é muito quente, não existe esse cuidado, né, com a climatização, e também não existe o cuidado com as pessoas com deficiência, né, portadoras, porque é muito estreito o caminho para a entrada, o caminho para se servir, né? E também até as mesas é muito difícil. E eu, enquanto estudante, falo para você que as pessoas com deficiência estão aqui na universidade, mas a gente não vê elas no RU, porque às vezes até a questão da bandeja é um entrave negativo para as pessoas com deficiência, porque a bandeja, né? Às vezes a gente pega a bandeja, só coloca o prato e passa ali, mas para a pessoa que tem limitação, algum certo tipo de limitação, a bandeja cria ali uma estabilidade, né, para ela conseguir segurar e conseguir se servir, e esses detalhes eles não têm sido pautados pelo RU. Uma outra questão são as grades nas janelas. As grades são uma medida de uma geração anterior à nossa, né, do RU, porque as pessoas pulavam a janela e eles colocaram a grade, e a grade impede a nossa saída do RU em casos de acidentes, né, que podem acontecer, ou qualquer outra coisa, está tão difícil tudo. E aí as janelas, elas dificultam a nossa saída, à medida que a única saída que tem na RU é a roleta, que também é muito difícil de passar, e aí tem a porta de emergência, que por muitas vezes está fechada. Então são muitos detalhes, muitas coisas que o RU não tem pensado. E entra também a questão da acessibilidade com o nome social, porque o sistema da RU ele não acompanha os outros sistemas da universidade, né? As pessoas trans, eu, por exemplo, sou uma pessoa não binária. E se eu retificar, alterar o nome que eu tenho, né, eu precisaria fazer isso em cada instância da UFES, na Prograde, na biblioteca, no RU, na ProSci. O essencial seria, o melhor seria que existisse uma universalização desses sistemas, né, uma atualização. Mas a universidade se presta a pensar sobre isso em 2023, porque só agora as travestis estão na universidade, as pessoas não binárias estão aqui, e aí a UFES precisa melhorar nesses aspectos, entendeu? O RU precisa melhorar nesses aspectos, e aqui a gente nem ponderou ainda a questão da qualidade das refeições, dos alimentos, se a gente se nutre realmente ou só está enchendo a barriga, né? Reproduzindo aí fome oculta. E também a questão dos trabalhadores do RU, né? Acho que tudo isso aí é uma questão de acessibilidade, mas a reitoria se coloca aí à disposição em trabalhar numa climatização do RU, em colocar a janta, né, em Maruípe. Inclusive, eles nos informam que tem esforçado os trabalhos para estabelecer atualização, né, nesses sistemas que a gente tem aqui, para que a humanização de corpos transexuais aconteça na universidade, porque durante muito tempo esse lugar foi negado da gente, mas agora nós estamos aqui e precisamos ser o que somos, manifestar a nossa identidade citada como a gente quer ser, porque é muito simbólico você ir no RU, ali, ó, perforando o gênero, e aí a moça, você coloca o cartão, a moça vê o seu nome morto, e isso é um constrangimento muito grande para uma pessoa trans, né, porque tem todo um processo de exclusão. Mas foi um ponto que a reitoria se compromete em atender, né, em face a nossas pontuações. Importante. E assim, Então foi isso, entrando já. Eu queria comentar sobre o diálogo, né, com a reitoria, que
O diálogo é muito suspeito, porque na segunda-feira, após o ato pacífico que a gente fez, a reitoria já lançou aquela nota criminalizando os estudantes, tendo medo da gente e fazendo com que as pessoas fora da universidade tenham medo da gente. Então, no direito de julgar até o que nós estamos fazendo, né, de não ter adesão, e isso é muito perigoso. Por isso que também a gente teve aquela reação, a gente não esperava da reitoria a suspensão de refeições. Mas nesse processo todo eu vi muita disposição em dialogar com a gente, de entender as nossas demandas, e também porque a fome é uma coisa que a gente precisa enfrentar de qualquer forma, né? Inclusive, de acordo com a rede de pensão, em 2020 para cá, são 33 milhões de pessoas no Brasil em segurança alimentar, sendo a fome a sua manifestação mais rigorosa, né, mais trágica. E aqui na UFES, os estudantes se encontram em situação de insegurança alimentar. Então, é responsabilidade da universidade tentar resolver isso de alguma forma. E o reitor ele se colocou nesse lugar, né, de nos escutar e, de alguma forma, estabelecer conexões e reuniões para que a gente também ajude na resolução desses problemas. É importante, né, entender que a universidade, ainda mais nesse processo de democratização, né, de ampliação do acesso, ela, ela está dentro da sociedade, né? Ela não é uma bolha fora. Então, todos esses problemas que são sociais, e por isso é importante você falar, né, da fome como uma realidade, da questão das pessoas LGBTQIA+, da questão de acessibilidade, tudo são questões que estão envoltas na nossa sociedade. E esses problemas e contradições se manifestam tanto dentro como fora da universidade. A universidade tem esse papel, né, como um ente público também, de estar aí atento, né, porque tem essa obrigação mais do que... Bom, todos têm essa obrigação, né, mas a gente espera que, como um centro de conhecimento, de estudo, né, de debate, que seja um lugar democrático e acessível não só para quem está dentro dela, mas para quem também está no entorno, né, e participando. E aí eu queria que você desse uma palavra final do que você acha que vem daqui para frente também, qual foi a importância dessa manifestação e o que falta conquistar, e se você acha que essa luta vai continuar de alguma maneira. Eu acho que esse movimento não é o primeiro e nem vai ser o último em referência ao restaurante universitário, infelizmente, porque são muitas histórias de movimentos que já aconteceram para a melhoria da RU. Então, eu acho que a gente vai continuar na luta de dignidade dentro da universidade, de uma alimentação com qualidade, né? E a gente vai desocupar a reitoria, porque ocupar a universidade é muito desgastante, ainda mais por um motivo tão importante que atravessa e responsabiliza todo mundo, né, que é a fome. E parece que aqui dentro é um tabu falar de fome, mas a gente agora, enquanto movimento estudantil, vai se organizar, porque nossa ocupação ela tem perna e tem braços, ela tem apoiadores, ela tem tudo para modificar, sim, alterar, junto com a reitoria, a realidade do restaurante universitário. A gente pretende continuar com as mobilizações e enfrentar a fome dentro da universidade, porque a fome, né? Toda essa situação aqui na UFES repercutiu nas redes. E a fome causa tudo isso, sabe? A gente ficar fora da gente, ver tudo amarelo, como já dizia Carolina Maria de Jesus. Como a gente vai aprender aqui na UF se a gente sente fome? Então a gente precisa pensar sobre isso, falar sobre isso. E a continuidade pós-desocupação é essa, é a luta, é a perseverança, é a aproximação com a reitoria, porque eu acho também que estar em embate, criar cada vez mais atrito e tudo não é bom. O bom é negociar com os fatos. A fome é um fato na UFES, então a gente precisa lidar com ela. Paulo Vargas e entre outras instâncias. Outra questão também, que é uma luta importante de continuidade, né, pós-desocupação, é a questão do edital da ProESI, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil,
que é muito difícil de conseguir o auxílio. Eu, por exemplo, encaminhei 75 documentos para conseguir o auxílio, isso eu consegui no meu 3º ano de graduação. Agora eu já sou veterano, estou no meu último ano e tenho o auxílio, mas durante todo esse processo eu não tive o auxílio e é muito difícil. Então, um dos grandes pontos é esse, a alteração do edital da Proeci, que é muito complexo, é muito difícil e não acompanha exatamente esse perfil que se tem na universidade. A Nem política todas de as cotas, pessoas... ela demanda um aumento significativo da assistência estudantil, né? E isso tem acontecido com Sim, muita dificuldade, né? Na UFS e em outros lugares. sim. Mas é isso, o auxílio é resultado de uma luta, né, anterior a essa que nós estamos travando agora. Então, acredito sim que quando o RU for de qualidade, a gente vai ver que valeu a pena resistir de alguma forma, mudar esse cenário, né, de fome aqui na UFES. É muito difícil falar disso aqui. É um tabu, é como se fosse um tabu, e aí agora o movimento estudantil vem para quebrar esse estigma sobre a fome e falar sobre a fome abertamente. Não só a fome, a insegurança alimentar, né? Exato, que é Que mais está amplo aí. ainda, né? O que comer também, né? Com a qualidade e tudo mais, variedade, diversidade. Sim. Bom, Duda Vicente, O obrigado. problema é que a gente precisa fazer tudo isso, né? A gente precisa ocupar, precisa passar frio, dormir no chão, para que o acordo ele aconteça da forma agradável. Seria bom se a gente tivesse já estabelecido essa relação de confiança com as estruturas da unidade. Parece que eles veem a gente como inimigo e nós não somos. A gente só está querendo comer, só está querendo construção de um direito garantido constitucionalmente, sabe? Que é o da alimentação adequada. Então tá, Duda, obrigado pela contribuição. A gente vai passar agora para nossa coluna de rolê. Eu que agradeço. Bom, na dica cultural, vamos lembrar que nesse sábado e domingo é a última oportunidade para participar em Vitória da temporada do projeto Comer é Arte, que promove uma degustação sensorial com cardápio de comidas brasileiras que é servido junto com diferentes manifestações artísticas. Esse projeto acontece no centro de Vitória e vai ter edições nos próximos sábado e domingo, às 13 horas e às 19 horas. Depois esse projeto vai até circular em São Paulo. Então, os ingressos e mais informações podem ser encontrados no site www.macunaimacafé.com.br. Então, um projeto originário aqui do Espírito Santo, muito interessante. Você pode adquirir ingressos, né, nesse site macunaimacafé.com.br. E no domingo tem o samba do Chapéu de Lado, que vai ter roda de samba e a bateria Ritmo Forte, num evento que marca a posse da nova diretoria da Unidos da Piedade, escola de samba mais antiga aqui do Espírito Santo, e marca também a reabertura do bar da escola, que fica na entrada da comunidade ali da Fonte Grande, próxima do centro de Vitória. Então esse samba vai acontecer por lá. Mais informações no Instagram da Unidos da Piedade. Também vou lembrar aí para quem gosta de exposições, que nós temos 2 exposições novas que estão também no centro de Vitória, a exposição Descarrilho, no Museu de Arte do Espírito Santo, com curadoria da Clara Pignaton, com vários artistas, entre eles Alessa Félix, Felipe Borba, Jaine Muniz, Jéssica Maria, Jéssica Sampaio, Maria Menezes, Tiago Sobreiro e Yuri Yaginuma. Desculpa. E temos também outra exposição na Galeria de Arte de Homero Macena, que é a exposição Eu, Mulher Preta. Tem fotografias de 10 mulheres negras da região metropolitana da Grande Vitória, de Ibiraçu e de Alegre. E as fotógrafas são Ana Luzes, Luara Monteiro, Tainara Barreto e Thaís Gobo. Então, uma boa visita aí também para o fim de semana ou ao longo da semana, quem quiser conhecer. Exposição no Museu de Arte do Espírito Santo, e na Galeria Homero Macena, que fica na Cidade Alta, perto ali do Palácio Anchieta. Como já vamos estar em cima do feriado, né, na próxima edição do programa, vou anunciar aí 2 calendários que nós já falamos. Uma é a segunda festa do Boi Pintadinho em Patrimônio da Penha, Divino São Lourenço, de 8 a 11 de junho. E temos também a festa centenária do Caboclo Bernardo em Regência, também 8 a 11 de julho, lá na Vila de Regência Augusta, na Foz do Rio Doce, com uma ampla programação aí. Então, a festa do Caboclo Bernardo em Regência e a festa do Boi Pintadinho em Patrimônio da Penha são 2 opções se você está querendo alguma coisa, alguma viagem, algum passeio no fim de semana. Já fica
a nossa dica aí de passeio para um desses 2 lugares, 2 peças bastante legais, programações interessantes que você pode encontrar aí na internet. Aí em breve aí também, para esse mês de junho, vou lembrar anota aí, né, nossas dicas para você pensar lá na frente, o SESI Camerata vai ter um evento especial, né, da orquestra para o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, às 19h30. Então, você quiser, né, fazer um agrado aí com o seu lovezinho, então, ingressos limitados, vendidos presencialmente a partir do dia 23/5, então já está funcionando na sala administrativa da Cultura lá no SESI de Jardim da Penha, em Vitória. Então, o horário de atendimento é de 10 às 17, tem que ir lá presencial, o valor é de R$ 20 o ingresso para o SESI Camerata, Dia dos Namorados, dia 12 de junho, 19h30, no SESI Jardim da Penha. A outra atração é 16 e 17 de junho, para anotar aí na agenda, a Tenda Lab na UFES, lá no campus de Goiabeiras, com entrada gratuita. Vai ter várias atrações, entre elas Gabi Amarantos, Leci Brandão, Simone, Muqueca de Rato, Buda e Atochá. Os portões vão abrir às 19 horas no dia 16 e 17 de junho. Essa aí é uma dica gratuita também. Então é isso. Semana que vem estamos de volta com o Papo de Repórter. Enquanto isso, também seguimos com uma programação no YouTube, nas plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Siga a gente, curta, compartilhe, comenta isso, gostou, indique para os amigos e fortaleça aí a nossa imprensa independente, imprensa alternativa aqui do Espírito Santo para o mundo. É isso. Até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.